Oi, bem-vindos a mais um episódio do canal e a gente vai dar continuidade à nossa série Construindo Nossas Bases. Então, se você ainda não assistiu o primeiro episódio dessa série, eu preciso que você assista, que lá eu falo pra vocês dos materiais. Esse daqui é uma continuação do primeiro vídeo, tá? Onde a gente tá construindo a base do nosso busto e hoje a gente vai fazer a frente de busto. Vamos lá? Então, vamos lá. A gente vai fazer agora a base de busto frente. Ou seja, aqui na Jane seria essa região aqui, ó. A gente vai fazer pescoço, ombro, cava, lateral. A pence que eu falei pra vocês aqui, ó, pra acomodar esse volume do busto, né, do seio. E a gente vai fazer a nossa base de busto frente. Pra começar, a gente começa bem similar à outra, a das costas, que a gente começa com esquadrando aqui, né? É legal a gente esquadrar. E a gente vai começar com a altura da frente. Mesmo processinho lá, altura da frente, ombro a ombro, né? Que a gente fez lá, lembra? Aqui. Então, a gente começa com a altura da frente. Vou chamar aqui de A e aqui de B, né? Esse ponto aqui. Ponto A, ponto B. Com o esquadro. Vou virar assim só pra ficar melhor pra mim. Com o esquadro, vou achar o ponto C, que é ombro a ombro da frente. Vocês vão lembrar que a gente fez o mesmo processo nas costas, né? E aqui vou chamar de ponto C. Agora, a gente vai achar o ponto D, que é o centro-costas. Vou chamar de ponto D. Agora, a gente vai fazer a nossa linha, lembra da nossa linha auxiliar? Fazer assim pra ficar bem esquadrado. Fica bem esquadrada aqui nossa linha. A linha X, que é a nossa linha auxiliar pra achar o ponto F. Até aqui é bem similar, né? Linha X, a linha auxiliar. E aí, partindo do ponto B até a nossa linha lá em cima, nós vamos encontrar a nossa transversal. Transversal, e vou chamar esse ponto de F. Aqui, lembra que eu falei pra vocês que existem duas formas de achar ombro e pescoço? A gente fez o que lá nas costas? A gente colocou a medida do pescoço e achou o ombro. Mas você também pode, daqui da transversal, nessa linha AC, achar a sua medida de ombro. Traçar aqui o seu ombro. E achar o seu pescoço. O que eu sempre gosto de fazer, ó, deu certinho. O que eu sempre gosto de fazer, independente da forma como a gente vai construir isso aqui, se é achando o pescoço primeiro ou o ombro, é conferir. Então, aqui, ó, eu ainda vim e ainda achei, conferi, aliás, a medida do meu pescoço. E aí, a gente vai chamar esse ponto aqui de ponto E. E a gente já pode
já pode traçar aqui, ó, o nosso decote da frente. Assim, coloca a régua dessa maneira. Tá vendo que não é assim, ai, tem que ser desse jeito, ó. O meu pescoço ficou assim, mas talvez o seu, a régua tivesse pra cá, pra lá, depende, talvez se fosse mais pra cima. Então, isso depende muito de pessoa pra pessoa. O que você tem que fazer é alinhar a régua de uma forma que fique um decote bonito. Como o decote já tá prontinho, eu vou traçar ele de preto. E agora, a gente vai achar o nosso ponto G, que é a cava. Cava, frente. Lembra que a gente fez lá nas costas, a gente vai fazer aqui também. Que seria essa região aqui, ó, de cava. Tem uma média que eu posso dar pra vocês, que tá nas literaturas, que é de 7,5 de D até esse ponto G. Mas a gente também pode fazer isso... como é que se fala? Dividindo esse valor aqui, ó. De B a D, dividir por 4, como a gente fez lá na frente. Então, por exemplo, se aqui meu deu uns 33, deu 33, eu vou dividir por 4, vai dar 8,25. Então, é uma média. Eu posso colocar aqui, vou colocar 8. Mas você pode colocar 7,5, se quiser, que é já a média que geralmente se coloca, tá? Então, a gente vem aqui no ponto D e vai marcar o ponto G. Marcamos aqui o ponto G. E agora, o que a gente vai fazer? Vocês já devem imaginar, né? A gente vai puxar aqui metade, né, de cava, frente. Prontinho. E eu vou chamar aqui de H. Agora, a gente vai achar I. Quem é I? A gente vai colocar aqui a medida da nossa cava, ponto I, que a gente já tinha usado em outro momento. E daqui, assim como nas costas, a gente vai puxar vai puxar uma linha com a medida do busto dividido, a circunferência do busto dividido por 4. Eu vou chamar aqui de J. Já percebem que tá se formando? E percebem que na frente, olha como vai ficar diferente a nossa cava. E é assim mesmo, tá? Ela fica assim mesmo, diferente. Vou puxar mais um pouquinho pra cá, mas depois a gente vai traçar essa cava. Vamos traçar logo agora. Você vem aqui, ó, traça de F a H, caso não encaixe bonitinho, né? Passa aqui em H e depois você fecha aqui em J. E a gente já fez a nossa cava. Olha como ela fica mais curvadinha. Ajusta aqui, tá? Não pode ficar pontudinho, então você ajusta qualquer coisa com a canetinha. E agora a gente vai aqui pra baixo. Aqui vocês também vão achar a altura do busto. Essa altura do busto, a gente fez daqui pra cá. Lembra do ponto mais alto lá, até a altura do busto. Mas ela também pode ser encontrada da cintura até essa altura do busto, que é lá onde tá o mamilo, né? Então, a gente vai achar aqui. Deixa eu ver quanto ficou aqui ao contrário. Ó, aqui, por exemplo, lá tinha dado 25, aqui deu 16,5. Eu posso marcar daqui pra mim conseguir esquadrar, né? Então, aqui vai ser meu ponto K. E aí, do meu ponto K, eu vou
esquadrar também com a medida do busto dividido por 4, né? E aqui eu já posso puxar uma linha com a lateral, ou seja, a cava, e puxar passando por esses pontos. Então, aqui é K, aqui vai ser Q, e eu posso passar uma linha aqui já puxando até a cintura, né? Com a medida da cava. E eu vou chamar aqui embaixo de L. Feito isso, a gente agora vai encontrar... Deixa eu só passar aqui de preto nosso ombro, que já podia ter feito isso. Feito isso, agora a gente vai encontrar nessa linha aqui a nossa linha, vocês quiserem anotar, pode anotar, ó. Aqui é a linha de cava, aqui é a linha de busto, e aqui é cava-cava. Então, aqui na do busto, a gente agora vai encontrar a separação do busto, que é... O que é a separação do busto que eu falei lá pra vocês? De um mamilo ao outro, só que como estamos fazendo só um lado, então é a metade desse valor. E a gente vai colocar aqui. Gente, a bagunça que eu tô fazendo. Só organizar aqui que tá caindo tudo da minha mesa. E a gente vai colocar aqui, ó, na linha do busto, que é de cá a aqui. Quase coloquei certinho. Então, a gente vai colocar aqui. Essa medida aqui é muito importante. E vocês podem colocar aqui já, que é o ponto P, que é o ponto do busto, do peito, né? Agora, a gente vai fazer a nossa cintura. Então, a gente vai pegar a medida da cintura, dividir por 4, primeiramente. Por exemplo, a minha cintura deu 68. E aí, eu vou dividir por 4, que vai dar 17. E aí, 17 eu vou dividir por 2, que vai dar 8,5. Então, eu vou colocar 8,5 de B para o centro e 8,5 de L para o centro. Então, a gente vem aqui, 8,5 aqui e 8,5 aqui. Eu vou chamar aqui de... Vou chamar aqui de M, de B a M. E vou chamar aqui de N. E o meio dessa pence aqui do meu deu 5,5. Aqui, mais ou menos. Eu vou chamar de O. E eu vou ligar a minha pence de O, de P a O. Vou já marcar de preto, né? A gente já pode marcar de preto. De P a N. E de P a M. Nossa pence tá pronta. E a nossa pence ficou assim. Agora, aqui ainda tem alguns truques que eu quero trazer pra vocês. Assim como eu trouxe lá nas costas, eu quero trazer pra vocês aqui na frente. Alguns truques, como eu falei lá. E um deles, que é muito legal a gente fazer aqui, é já colocar na nossa base de busto o raio do nosso busto. O que é o raio do nosso busto? Lembra lá na aula de medidas que eu falei pra vocês medirem? Do mamilo até aqui, ó, essa partezinha aqui do seio. Tadinho, já tô toda riscada, deixa eu fazer desse lado.
do mamilo até aqui onde acaba o seio e medir esse raio. Então, a gente vai precisar desse raio, e é legal já colocar na sua base esse raio. O meu, por exemplo, é 8, e a gente pode fazer com a régua, ou a gente pode fazer com a fita dessa maneira. Ou um esquadro não, Ai, gente, esqueci o nome daquele negocinho lá que faz círculo. Esqueci completamente. Mas você consegue fazer aqui assim, ó. Vai marcando 8, 8. Coloca aí sua medida e vai fazendo o entorno do peito, né, do mamilo, você vai marcando o raio. Eu vou marcar aqui assim de lápis, mas vocês podem fazer bem bonitinho. Eu vou fazer assim, mas só pra ser mais rápido, a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar tão longo. Deixa eu marcar mais uns 2 aqui. E aí, você já desenha aqui a circunferência do seu busto. Isso aqui é muito legal quando a gente vai fazer modelos que tem recortes aqui, que você... Ah, eu quero fazer meu busto franzido, então você precisa saber de todas essas medidas, tá? E aí, a gente vai fazer também aqui na frente aqueles ajustes que a gente fez em cava e aqui, ó. Só que lá a gente fez no centro, aqui a gente faz aqui. Por que que a gente faz aqui? Porque aqui, geralmente, dá um volume aqui nessa região aqui, abaixo do seio. E aqui também, geralmente, essa cava fica levantadinha. Então, a gente vai marcar de P em sentido H. E vai tirar 1 centímetro. Deixa eu marcar aqui com a fita, 1 centímetro, vai dar aqui. E eu vou marcar 1 centímetro. Opa, deu um pouquinho aqui. Peraí, deixa eu só ajustar. Vai ser aqui. E eu vou fazer essa pence aqui e vou puxar de P a O, vou achar o meio. Daria mais ou menos aqui o meu PO. Vou chamar aqui de... Vou chamar de R. E eu vou puxar daqui pra cá, em direção a essa linha JL, também uma pence de 1 centímetro. Pra fazer esses ajustes que eu comentei com vocês, tá? Um pouquinho maior que 1 centímetro aqui. Prontinho. Agora, eu vou marcar aqui em preto, né, o que vai ficar na nossa modelagem. Eu não aconselho apagar essas linhas, porque elas também servem de guia pra vocês. Depois, vocês precisarem olhar, o que eu fiz aqui, o que é essa linha, o que é essa medida, vocês vão conseguir através dela. E aí, a gente vai, eu vou só marcar aqui, lembrando, cava não, pence, a gente tem que dobrar primeiro, né, pra ajustar. A gente tem que dobrar primeiro pra fazer esse ajuste aqui. Então, vamos lá.
Aqui, olha, nessa região, lembra? Eu falei pra vocês que a gente corta mais longe, né? Porque a gente precisa verificar como é que vai ficar após a gente fechar as nossas pences. Então, cortei aqui o excesso. A gente vai cortar as pences. E vai colar. Quando a gente fechar a nossa pence, vocês vão observar que ficou dessa forma aqui. O que vocês vão fazer? Vocês vão abrir aqui, ó, esse meio da pence, porque talvez precise, deixa eu só colar aqui, talvez precise, seja necessário a gente aumentar a nossa pence devido a esses pequenos ajustes que a gente fez. Olha só, quanto que vai aumentar a minha pence. Aí você pega lá um retalho de papel, né? Vou pegar aqui, ó, um pedacinho de papel. Peguei aqui um pedacinho de papel e eu vou colar aqui. Colei aqui. Olha como abriu, como deixou maior a nossa pence. Isso é normal na modelagem, sempre que a gente quer fazer uns ajustes, mudanças de pence, isso aqui pode acontecer. E agora vocês vão ver que a minha pence ficou bem maior do que ela tava antes, né? Vamos deixar secar um minutinho. Pronto, pessoal, deixei secar aqui um pouquinho a cola. E agora a gente vai fazer os ajustes que ficaram. Quais são os ajustes que ficaram? A minha cava, que agora eu vou mudar a minha cava, né? Não posso deixar a minha cava dessa maneira. Vem aqui, encaixa aqui, ó. Você pode ir remodelando. Se não ficou legal aqui, você pode vir aqui remodelando a sua cava. Pode fazer a mão também, se ficar mais fácil, tá? Que pra mim, no caso, ficou mais fácil eu dar essa leve remodelada na mão mesmo, sem ser a régua. Aqui, olha, na nossa lateral, lembra que a gente fez aqui a lateral e ela tinha que ter o valor da nossa cava, né, da nossa lateral. Então, eu vou conferir, porque a gente fechou a pence, mas ela não pode ficar menor. Então, a gente vem aqui, olha o tanto que ela aumentou aqui, ó. Então, venho aqui e passo uma linha. Ficou assim a nossa lateral. Aqui, a gente vai ter que redesenhar, né? A gente vai medir aqui, ó. Redesenhar a nossa pence. Então, a gente mede aqui quanto ficou. A minha pence ficou de quase 7 centímetros. Aqui vai ser meu novo ó, né? Meu ponto ó. Vou subir aqui o meu centro, né? Até o ponto P. Então, aqui vai ser minha nova pence, ajustada com os meus ajustes já feitos. A gente faz assim. E agora, a gente vai recortar. Mas lembra que, pra recortar a pence, tenho que dobrar minha pence. Gente, isso é regra.
levem isso com vocês, não importa o molde que vocês estejam fazendo. Aqui eu não tô falando ainda disso, mas barra e pence a gente sempre dobra antes de cortar, tá? Porque a gente tem que realinhar. Olha só a diferença que deu. Então, realinhei aqui e vou retraçar de L. Olha o meu L onde que tá agora. O meu L até o meu B. Vou retraçar a minha base. Retracei a minha base e eu vou cortar também com essa pence fechada. Vai ficar... Corta. Voltando. E vai ficar assim, ó. E agora a gente pode também finalizar e recortar essa região da cava, nossa nova cava, né, com ajuste feito. E a nossa lateral. Nossa base de frente está finalizada. E aí, você pode colocar aqui base, frente. Mas antes de finalizar, eu quero que vocês peguem a base das costas, que inclusive eu esqueci de anotar aqui, né? Por que que eu quero que vocês façam isso? Porque é muito importante que a gente faça as conferências, porque quando a gente estiver fazendo, né, a roupa, então esse aqui é um lado, esse aqui é esse lado aqui da Jane, ó. Esse aqui é esse lado aqui, da Jane que a gente tá fazendo. Então, quando a gente for costurar, a gente vai costurar essa base da frente com a base das costas. Então, sempre que a gente finaliza as duas bases, o que que a gente faz? A gente pega ela pra conferir se lateral tá batendo. Então, ó, minha lateral frente tá passando levemente, posso cortar aqui. Por que que eu não vou aumentar aqui nas costas? Porque é uma diferença muito pouca que no final não vai fazer diferença, tá? Agora, se fosse uma diferença de 1 centímetro, você vinha aqui e ia medir se tava com a altura correta. Como é uma coisa muito pouquinha, eu vou optar por tirar aqui. Se fosse grande, a gente ia aumentar aqui, mas como é pequenininha, eu vou fazer dessa forma. Outra coisa que a gente vai observar, cava. Como é o desenho da minha cava? Tá um desenho bonito na minha cava? Geralmente, a cava, ela tem que ficar um formato de U. Então, assim, eu observo aqui, por exemplo, que eu posso dar uma aperfeiçoada aqui, ó, nessa minha cava das costas e deixar ela levemente mais redondinha, mais boleadinha, tá? Outra coisa importante que a gente tem que verificar aqui, ombro. Meu ombro tá batendo? Tá igual? Olha só a diferença do meu ombro. Deu uma pequena diferença aqui, então, como é pequenininha, eu vou tirar aqui. Mas se fosse grande, obviamente, eu ia vir aqui e ver se tá, onde que tá faltando, né? Pra fazer esse ajuste. E aí, a gente faz esses pequenos ajustes na nossa modelagem. Porque isso aqui, na hora que a gente for costurar, parece que não, mas dá caca, dá problema lá na hora que a gente estiver montando a nossa roupa. Então, são ajustezinhos pequenos que você tem sempre que conferir quando você terminar, né, de aí montar a sua base. Não esquece, ó, pence, sempre que tem pence, eu fecho a pence pra fazer o meu corte. Cortei aqui. Agora sim, tá finalizada as nossas bases de busto. Temos aqui não só a nossa base de busto frente pronta, como a das costas que a gente fez no primeiro vídeo. E eu tô muito feliz que você tenha chegado até aqui, você tá de parabéns. E
Novamente, peço para que vocês curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, aí tem muita coisa pela frente pra gente aprender, pra gente crescer junto, tá? E mais uma vez, parabéns que você se esforçou e chegou até aqui e tá vencendo mais uma etapa do conhecimento.